O que significa pecado? O que o pecado pode gerar na sua vida e na minha vida? De repente você pode falar, poxa, que ultrapassado querer falar de pecado. Pô, Julian Ferraz, nós estamos no século XXI, hoje tudo pode, podemos viver de qualquer maneira. Será? O que o pecado gera na vida de um ser humano, de uma pessoa, de um homem e de uma mulher? É sobre isso que eu quero falar no programa de hoje, Refletindo Vida. Então não saia daí, após a vinheta eu quero conversar com você sobre o tema O Engano do Pecado. Vamos juntos! Vai ser muito importante para a sua vida e para a minha vida. Fala, gente boa! Depois de algumas semanas estamos de volta com força total para continuarmos a espalhar a mensagem de Deus pela internet e pelas redes sociais. Como eu disse na abertura do programa, hoje eu quero falar sobre o tema O Engano do Pecado. Na verdade, nós seres humanos temos uma tendência a nos enganarmos com muitas coisas, com pessoas, com situações, com escolhas que fazemos na vida, com decisões que nós tomamos. E o pecado, com toda certeza, é um dos maiores enganos que a humanidade tem cometido na sua vida, de viver deliberadamente no pecado. O que é pecado? Pecado é errar o alvo, pecado é deixar de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa vontade. Isso é muito sério e muito importante da gente conversar no programa de hoje. O engano é mais ou menos como aquela pessoa que se embriaga e imagina que nada de mal vai lhe acontecer. Aquela pessoa, então, ela pode sofrer um acidente, ela pode ter um mal-estar, ela pode inclusive até morrer devido ao acúmulo de álcool no seu organismo. Eu quero citar uma passagem da Bíblia que vai ilustrar melhor o que eu quero conversar com você nesses próximos minutos. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 13. Hebreus 3, verso 13, está escrito assim na palavra de Deus. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. A W. Tozer diz que eu e você devemos tratar seriamente com o pecado na nossa vida, porque o pecado, ele traz sérios problemas à nossa existência e à nossa jornada. Na verdade, se não tivermos em plena comunhão com Deus, infelizmente nós vamos cair no engano do pecado, vamos viver fora da vontade de Deus e, consequentemente, coisas erradas irão acontecer e que vão trazer prejuízos para a vida de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, de um evangélico, de um católico, de um espírita, de qualquer pessoa. Na verdade, o autor de Hebreus está fazendo menção a uma experiência que aconteceu com o povo de Israel, quando eles estavam saindo do Egito, da escravidão de mais de 400 anos. E nesse processo de travessia do deserto, eles não ouviram a voz de Deus, eles não obedeceram a Deus e caíram no engano do pecado, começaram a adorar outros deuses, começaram a murmurar, começaram a se voltar contra o líder espiritual Moisés, enfim, colheram coisas terríveis. Toda aquela geração morreu no deserto, passaram por inúmeras dificuldades porque caíram no engano do pecado. É muito sério quando eu olho para o texto e fala de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Eu me lembro de Max Lucado. Max Lucado diz que nós não desejamos pecar, mas os pecados acabam acontecendo. E por mais que a gente não planeje pecar e deseje até muitas vezes não pecar, não fazer coisas erradas, ele diz que nós temos que ficar atentos, espertos, porque Satanás sempre tem uma estratégia para atingir as pessoas e levá-las a viver no erro, a levá-las a viver no pecado. Quantos jovens que eram puros e perderam a sua pureza sexual, por exemplo, porque foram enganados pelo pecado. Quantos homens que eram corretos e que de repente assinaram um papel sem pensar e fizeram uma negociata errada e prejudicaram toda a sua vida profissional e espiritual principalmente. O engano do pecado está aí.
e Satanás, que representa toda o império das trevas, todo o império das trevas, os demônios, com toda certeza ele age 24 horas do dia para lubridiar as pessoas, para levá-las para longe da presença de Deus. Por isso, o autor aqui no texto nos alerta que nós devemos tomar cuidado, porque o pecado tem efeitos devastadores na vida de uma pessoa. O pecado, ele causa prejuízos físicos, financeiros, emocionais. Muitas pessoas perdem anos da sua vida porque foram enganados pelo vício, enganados pelas más companhias, enganados pela cultura, enganados por tantas coisas que afastam as pessoas da presença de Deus. É importante que eu diga a você, quem nunca pegou uma via enganado, quem nunca, por exemplo, adoçou o café com sal, quem nunca, por exemplo, temperou o arroz com açúcar, quem nunca, por exemplo, ligou para uma pessoa e ligou para a pessoa errada e falou algumas coisas que não deveria falar. E as consequências vieram, os prejuízos aconteceram. O engano do pecado é terrível. Eu quero convidar você, amigo, você, amiga, a fazer uma reflexão da sua vida, da sua conduta, das suas atitudes. E se porventura você perceber que está fazendo alguma coisa errada que não agrada o coração de Deus, confesse os seus pecados, abandone os seus erros, volte-se para Deus, reconheça diante dele que você precisa do seu perdão, da sua graça e da sua misericórdia. Porque na verdade, como muito bem disse Billy Graham, o pecado é como um câncer, vai tomando conta, vai se alastrando e quando a pessoa percebe, já está em estado terminal, a morte está decretada. Nunca se esqueça, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, Romanos 6:23. Eu deixo essa mensagem a você, eu espero que tenha te ajudado, eu te peço agora a sua ajuda para compartilhar essa mensagem com o maior número possível de pessoas. E dá uma curtida aí, porque curtindo você vai estar apoiando esse projeto e o meu ministério nas redes sociais, na internet, tá certo? Um grande abraço, que Jesus te abençoe e vamos fugir do engano do pecado. Até a próxima, até mais, Refletindo Vida com Julián Ferraz.